Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo, para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Eu posso até filosofar um pouquinho em cima disso, filosofar barra teologizar, né? Criar uma teologia. Estamos em guerra, isso é inevitável. Seja uma guerra ideológica, uma guerra cultural, política, física, com bomba. Então a questão não é estar fora da guerra, porque você está inserido nela. De que lado eu estou na guerra? E eu fiquei pensando assim, enquanto o Clécio estava contando a história dele, como seria a experiência de eu ser um jornalista de mim mesmo? Eu cobrir a minha reação diante dessas situações. Porque a gente cobre muito na terceira pessoa do singular e do plural, né? Eu quero ver como eles vivem, como ele reage e eu. Então, quando ele falou, por exemplo, aí, a questão lá dos muçulmanos, a gente tem os bons exemplos de todos os lados. Você tem muçulmanos como esse que o atenderam bem, mas você tem também muçulmanos que querem odiar em nome de Alá. Com certeza. Alguns loucos chegaram lá de destruir o World Trade Center, Sim. né? Na igreja... Fez aniversário dois dias atrás. Exatamente. É verdade, agora. Nas igrejas, realmente, tem algumas situações que é exatamente o que ele descreveu. Uma vez, um autor chamado Philip Yancey, ele descreveu uma situação que ele, conversando com uma prostituta, ela falou o seguinte: eu não vou para a igreja porque é mais fácil encontrar sexo numa esquina do que um abraço dentro de uma igreja. Olha isso, né? cara, olha isso. Então tem isso também. Só que uma pergunta honesta que a gente tem que fazer, eu sou religioso, você também é evangélico, se 90% da igreja que eu frequento fosse Rodrigo Silva, ela estaria melhor ou pior do que está hoje? Se 90% do Brasil fosse Rodrigo Silva, Cléster Cavalcante, Igor... Se fosse eu, tava ferrado. Não, mas aí a gente tá, tem que fazer essa pergunta. fosse eu, Mas essa pergunta, ela Aí ia virar tem um caos mesmo. Para um cara que não está disposto a admitir os próprios erros, para um cara que não está disposto a fazer sua autocrítica, ela é uma pergunta que ela sempre vai ter resposta sim. Ia estar melhor. Exatamente. Mas não, na verdade não. Sabe por quê? O camarada pode até mentir e falar, não, está melhor sim. Mas ele sabe que ele está mentindo para si mesmo. Então, quando eu coloquei essa pergunta aqui, eu não a peguei no sentido de político da palavra, de eu maquiado, dizer assim, não, eu sou uma boa pessoa. Eu tô falando aquela pergunta lá do fundo da alma, aquela pergunta quando você está com o travesseiro na mão. Sabe? O que eu estou fazendo pelo meu semelhante? Então, enquanto o Clécio estava falando tudo isso, eu estava pensando aqui, né? Ele perguntou, se o muçulmano entrar na igreja, qual vai ser a reação da igreja com o muçulmano? Eu perguntei assim, qual seria a reação do Rodrigo com o muçulmano? Né? Porque estavam dois irmãos na igreja lá brigando por causa de político, um Bolsonaro, o outro Lula, não sei como é que foi a questão, eu ouvi essa história. Tá, e se eu estivesse lá, se eu fosse a pessoa que tenho preferência pelo candidato A e estou vendo o candidato B, né? E se eu fosse o provocado? Eu acho que é sempre bom a gente fazer essa leitura na primeira pessoa do singular, até nesse momento tenso que o Brasil se enfrenta, porque é muito fácil, a gente sempre escreve os problemas na terceira pessoa do singular ou plural. Por que o trânsito em São Paulo está caótico? O paulista não sabe dirigir. Né? Por que tem um problema na política? Porque o povo não sabe votar. Mas quem é povo? É sempre outro, quem que né? é sempre o outro, né? né? Então eu até agradeço essa experiência do Clécio. Eu queria que vocês ouvissem essa experiência aqui, por isso que eu até pedi para ele estar aqui. E eu estava fazendo essa reflexão aqui, Igor, sincera, e que eu gostaria de convidar todo mundo que está assistindo a gente a fazer. E se fosse eu? Né? Como é que eu faria? Se eu estivesse lá na frente? Porque vai ter um dia, eu acredito isso na Bíblia, em Mateus capítulo 25, que o rei vai voltar. E ele vai dizer
Não na terceira pessoa, mas ele vai dizer na segunda, né? Ele vai falar para alguns e falar o seguinte: venham benditos de meu Pai. Entrem no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu estive nu, vocês me vestiram. Eu estive preso, vocês foram me visitar. E quando esses perguntarem: Senhor, quando é que a gente fez tudo isso? Ele fala o seguinte: toda vez que vocês fizeram isso ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeram. E Deus tem pessoas que, mesmo não sendo cristãos, tem um teólogo católico chamado Karl Rahner, ele chamava essas pessoas de cristãos anônimos, porque eles acabavam cumprindo o que o evangelho mandava, mesmo sem conhecer o nome de Jesus. Um budista, um ateu, por que não dizer, que às vezes não conhece a Cristo ou rejeitou. Eu não sei, uma vez que eu falei isso aqui, deu muita polêmica, mas o que eu estou querendo dizer é que eu não conheço o coração. É lógico, claro e evidente que, como cristão, tem que ser coerente com a minha fé. A única maneira que eu tenho de entrar no céu, desculpem os muçulmanos, desculpem os budistas, desculpem os que têm outros segmentos religiosos, na minha compreensão, o único modo que eu tenho de entrar no céu é pela graça de Cristo Jesus. Ponto. Não posso abrir mão disso, senão estaria sendo incoerente. Porém, muitas pessoas não conheceram o Cristo da maneira teológica como eu conheço. Então, às vezes, ele conheceu Cristo através do gesto de amor para o seu semelhante. Às vezes, até o nome Cristo chegou para ele de uma maneira tão traumatizante que ele tem ojeriza por causa desses maus exemplos que o Cléster falou. É nesse sentido que eu falo. E, às vezes, o último segundo de vida de um ateu vai ser aquele segundo que ele vai: poxa, Deus, eu queria que isso existisse. Sabe, se eu conhecesse o ladrão da cruz, eu ia falar: esse cara nunca vai entrar no céu. E se eu não tivesse aquela revelação de Lucas 23, 43, eu ia falar: esse cara foi pro inferno de cabeça para baixo. Então ninguém conhece. Por isso que eu falei que eu não estou assustado de chegar no céu e encontrar um muçulmano ali, um budista, um ateu. É Deus que sabe todas as coisas. Cara, Agora eu tenho que preocupar comigo mesmo. E que lado que eu estou nessa guerra? Porque esse é um ponto, Cléster, que eu pego da sua experiência fazendo uma leitura espiritual dela. Estamos em guerra. Uma guerra do bem contra o mal. E os dois lados querem você. As suas atitudes, o seu modo de ser, não é justificação pelas obras, não, mas o seu comportamento perante Deus e o seu semelhante norteiam em qual dos exércitos você está lutando. Então, por isso que eu fiz essa reflexão aqui com base em tudo isso. No grande conflito, eu estou neutro ou eu estou tomando um partido do lado da luz? Isso aí que o Rodrigo falou, Igor, é o seguinte. Lembrando que a gente não está falando de candidato A ou B, tá? Estamos falando de atitude na vida. Não, claro, Sim, claro. sim, porque o que a gente fala? O Rodrigo falou aí. Porque tem os caras sequestrando esse também- discurso. Não, é claro. Não, Deixa bem claro aqui. O Cléster emitiu a opinião dele, mas eu não omiti a minha nem a sua. Emiti, Sim. né? Não omiti nem omiti a minha opinião nem a sua. Ele deu a Não, opinião eu basicamente dele. quero que ele se foda. É, Então, você entendeu? na Mas forma eu, geral. mas eu, assim, eu até, já que tocou nesse assunto, até é bom esclarecer aqui, não é questão de ser o isentão. Mas por ser um líder religioso, a igreja a qual eu pertenço, ela tem uma posição muito interessante. Ela não assume postura política oficial para um candidato. Que eu acho que é o correto, né? Você tá entendendo? Eu também acho. Vou dar um exemplo. Se dentro da igreja, tô falando no caso daí que eu frequento, Tá. Adventista. Se o Cléster tá lá e quer candidatar a deputado federal pelo PSDB, e você quer candidatar pelo PT, qualquer coisa assim, a igreja não vai excluir vocês do rol de membro, não vai ter nada disso. Porém, uma vez que todos os membros participam, não é só o pastor que prega, todo mundo pode pregar, que tem o dom, é claro, né? Pregar, cantar. A partir do momento que vocês dois registraram a candidatura de vocês, daquela data em diante, vocês não podem passar a lição de escola sabatina, não podem pregar, não podem dar discurso, não podem usar o nome da igreja. Legal demais, cara. Por Acho isso aí quê? perfeito. É. Porque seria uma coisa muito estranha. Por que eu vou dar o púlpito para ele E ele não- vai fazer campanha política. e não vou dar o púlpito para É. você? Você tá eu entendendo? poder fazer Então, também. então a posição da igreja é nesse sentido, ela é de neutralidade. É de neutralidade. A gente, é lógico, tem que orientar as pessoas a alguns princípios de ciência política.
Posso dar alguns aqui. Eu não voto por partido, é bom votar por candidato. Eu também, mesma coisa. Você está entendendo? Não voto por partido, é bom votar por candidato. Veja a postura que cada um está tomando, o que está mais condizente com aquilo que você acredita, com aquilo que você não acredita, etc, etc. Respeite o outro, procure saber a filosofia política que está por detrás daquilo, não vá tanto pelo marketing, seja ele de que natureza for, procure estudar essa orientação, a gente procura dar. Lógico, não vou ser também ingênuo aqui. São 2 milhões de adventistas no Brasil. Eu vou dizer que todo mundo segue fielmente o que eu estou falando? Seria muita estupidez minha. Pode ser que eu estou falando isso e alguém fala assim, mas eu conheci uma igreja em tal lugar que o vereador tal foi lá na igreja e falou. Pode acontecer, mas oficialmente está errado. Tá certo? Está errado. E eu acho que a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Né? Conviver com as diferenças. Eu acho que qualquer rotulação ou generalização de grupos, de partido, ela pode cair para estupidez. Você está entendendo? E termino a minha fala sobre isso aqui colocando um princípio bíblico. Eu tenho meu candidato. Mas se o outro ganhar, eu tenho a obrigação bíblica, isso é bíblico, de respeitar quem está no poder e ser um bom cidadão a despeito de quem está no poder. Pela Bíblia, eu só tenho um direito de desobedecer o governo. O dia que, é bíblico isso aqui. O dia que o governo impuser uma lei que vá contra um princípio bíblico que eu acredito. Por exemplo, se o governo amanhã instituir que todo mundo vai ter que adorar uma imagem de escultura dele mesmo, quem não fizer isso vai ser morto, então eu vou ser morto. Tá certo? Agora, se o governo instituir que o imposto de renda vai ser dobrado, biblicamente eu tenho que obedecer. Jesus falou, dai a César o que é de César. Não tem escolha, né? Mas tem. Então, tem a sonegação. Mas aí... dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Pedro falou, respeitem as autoridades constituídas. E quando Pedro escreveu isso, sabe quem que era a autoridade constituída? Nero. E Nero, ele foi o segundo pior imperador de Roma, só perdeu para Calígula. Mas note-se que respeitar a autoridade não quer dizer você apoiar, né? Nem concordar com o que a autoridade fala, né? Tem coisas que a gente não tem escolha. Se o presidente for eleito, quem for agora presidente próximo, eu gostando ou não, eu vou ter de me submeter às decisões dele. Por mais que eu abomine ou eu particularmente, assim, sem querer entrar em polêmica, respeitando as posições de cada um e tudo mais, pra mim, eu sou isentão mesmo, eu sou neutro, não voto desde 2012. O Bolsonaro ou o Lula estivesse no poder, eu, Rodrigo, não estou aplicando para você, não. Eu jamais viria a público para xingar de safado, sem vergonha, qualquer coisa. Isso eu faço. Na minha posição, eu escolho mesmo. Na minha posição, eu tenho que ensinar o respeito à autoridade, sabe? É bíblico. Se ele está lá, porque Deus deixou. E é lógico, isso não significa que você vai aceitar tudo passivamente e tudo mais. Mas eu acho que o problema da política hoje, Cléster, é justamente esse. As pessoas estão xingando tanto umas às outras que a gente não tá perdendo o principal. Qual é a pauta política e o processo? Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que... Xingar as pessoas, eu não faço, eu não xingo as pessoas. Mas eu até tenho... Não, nem falei pra vocês, não. Ele falou que ia te dar esse porra aqui ao vivo. Olhando pra mim. Aí, mas o que acontece, cara?